Bem-vindos, senhoras e senhores, dessa droga de canal. Eu sou o Lucas e... Você acredita em destino? Não, isso não é uma cantada, só tô falando a temática de Loom of Fate. Antes de falarmos sobre o livro de hoje, é claro que eu tenho as primeiras considerações, e as primeiras delas são o canal da Twitch e no YouTube do Rodrigo Hagabashi. Recentemente eu fiz uma participação lá no canal dele, tanto na Twitch, né, depois sai no canal no YouTube. Então dá uma olhada lá, a gente falou sobre uma lore sheet muito interessante envolvendo Chicago, então passa lá daqui a pouco. E ainda falando sobre o Rodrigo Hagabashi, ele e a Nação Garou fizeram distintamente, fizeram 2 vídeos. Um papo, uma entrevista com o Daniel Braga, o cara que é brasileiro, tá desenvolvendo o livro, quer dizer, o livro de Hunter the Reconning, junto com o pessoal do Mundo das Trevas, né, de World of Darkness. Cara, o papo tá muito legal, muito esclarecedor. Ele também fala sobre essa confusão que teve no livro da Segunda Inquisição. Então, eu super recomendo essas 2 entrevistas, ela é muito esclarecedora. E ele até pontua algo importante em relação às nossas reclamações, às nossas opiniões, aos nossos desconfortos em relação às obras do Mundo das Trevas, que nós devemos nos unir para poder nos comunicarmos com o pessoal do alto escalão, né? Do pessoal da Paradox, enfim, seja lá qual seja a empresa que esteja envolvida com a produção do livro. Então, isso é um passo muito importante para a comunidade, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria já estar ciente, mesmo quem está chegando agora. Bom senso na comunidade é muito importante. E falando sobre esse assunto, eu, junto com o pessoal do Projeto Acervo, com outro pessoal de outros canais, outros produtores de conteúdo, como o Meio Mundo RPG, enfim, nós fizemos uma gravação no Projeto Acervo, muito bacana, falando sobre comunidade segura. Isso é uma temática que nunca tem material o bastante para se discutir, porque eu tenho certeza que você participa de alguma comunidade e você vai se sentir muito mais acolhido depois que você ouvir, enfim, assistir esse vídeo muito interessante. Vou deixar tudo aqui embaixo, se você não conhece, sempre cheque as minhas descrições dos meus vídeos, ok? E já que eu falei de Hunter the Reconning, eu não vou falar sobre a edição da 5ª edição, né? Mas eu devo dizer que até mesmo Hunter the Reconning estava fora dos meus planos aqui na agenda dessa droga, porque eu já havia dito também que eu não gosto de falar, não vou falar de coisas que eu nunca joguei, porque eu acho que soa um pouco falso na hora de explicar aqui pra vocês. Soa um tanto quanto, sei lá, simplório, mais do mesmo, sabe? Então eu vou tentar resolver isso até lá. Claro que vai demorar um pouco, então eu tenho bastante tempo pra resolver isso. Como vocês sabem também, aqui o trabalho dessa droga ele é arqueológico. Se você está esperando novidade, então eu sinto te decepcionar, mas aqui vai demorar também para ter novidade, cara. Não que eu vou seguir religiosamente esse processo cronológico. Eu já disse em outro vídeo também que eu vou falar sobre a 5ª edição de Lobisomem assim que ela for lançada, palavra dívida, e essa é uma das únicas exceções que eu vou dar para os conteúdos atuais. Mas por quê? Porque eu tô muito ansioso para esse livro, eu acho uma puta mancada, mesmo que for uma jogada de marketing, trazer o Hunter antes de Lobisomem. E mais uma vez eu quero lembrar que se você tiver alguma produção na Storytellers Vault de Mago Ascensão ou qualquer outro cenário do Mundo das Trevas, entre em contato comigo ou então marca aquele colega seu, aquele conhecido, sei lá, qualquer pessoa que tenha um material, pode ser até mesmo artesanal, o Luiz mesmo já apareceu aqui, outros Instagram de produtores artísticos no sentido visual já apareceram aqui também. Eu sempre indico, nem que for aqui ou então lá na página no Instagram, eu sempre divulgo esses materiais. Então, se você tá fazendo aí alguma coisa e pode ganhar uma grana, tá perdendo tempo. Então, me manda o link que eu divulgo sem problema nenhum. Como eu sempre digo, sempre apoie os produtores de conteúdo, principalmente os nacionais, e para de boicotar os caras, seus bandos safados. Beleza? Então, vamos ao livro. Para começar a falar de Loom of Fate, eu preciso falar sobre a temática, sobre o clima dele, sobre a proposta do jogo, que eu achei muito louca. Aliás, eu estava muito curioso quando eu comecei a ler o livro sobre como essa ideia, essa proposta, ela seria desenvolvida ao decorrer do livro, né? Então vamos lá. A temática do livro é justamente, como eu disse, ela é o destino contra o livre-arbítrio. Por quê? Porque existe um emaranhado de acontecimentos durante a aventura, já já vocês vão entender o que eu quero dizer,
que eles vão levar a um ponto em comum e independente do que os personagens façam, esse destino ele já está traçado, ele já está selado. Então, a proposta do livro é meio que dar a sensação de que independente do que as personagens façam, o destino é o mesmo. Então, existe aquela coisa filosófica, né? Existe sim uma arbitrariedade, existe uma liberdade das minhas ações na interferência de como o mundo funciona, ou a gente está só seguindo os nossos papéis, então para chegar no momento em que tudo tem que ser executado como ela tem que ser. Essa temática eu acho muito interessante e é justamente a temática que Lumen of Fate traz. E junto com essa temática tão uau, tão reflexiva, a gente tem um clima de paranoia. Eu acho que combina também muito bem. Aliás, eu já havia dito lá no vídeo do livro básico que Mago Ascensão tem esse ar claustrofóbico, assim como todos os cenários do Mundo das Trevas, né? Eu acho que é a fórmula mágica, é ali o ingrediente secreto do Mundo das Trevas, sempre trazer essa coisa de que você está perdendo, que você está sendo observado ou perseguido, e que você tem que fazer alguma coisa para você sair, pelo menos da ordem dessa cadeia, não estar lá no fundo. Então, aqui em Lumen of Fate não é diferente, ele vai trazer esse clima de paranoia justamente para você entender que você é apenas um mero peão dentro das tramas ou dentro de toda essa teia, desse tear que as aranhas do destino, ou, enfim, chame como quiser, eles estão tecendo. Agora sobre a história, eu acho também importante pontuar que ela se passa em São Francisco e, surpreendentemente, eu acho que ele é um cenário que ele é pouco explorado mais pra frente. Eu acho que no começo é um ponto muito explorado e depois ele é meio que abandonado. Nós já tivemos alguns materiais vistos aqui no canal sobre São Francisco, tanto em A World of Darkness, em Cairns Places of Power. A gente tem um romance inteiro que se passa, né, uma antologia que a gente vai fazer aqui no Clube do Livro falando sobre São Francisco. Cara, tem muita coisa sobre São Francisco, na verdade, e Lumen of Fate ele é um dos materiais que vai integrar, vai enriquecer ainda mais esse cenário. Se eu não me engano, mais pra frente, lá na terceira edição, a gente vai ter um São Francisco by Night, mas eu não sei que rumo que tem, porque eu nunca li esse livro. Mas o que eu quero chegar é que tá construindo uma coisa muito grande aqui na cidade. Eu acho que essa construção do plot que eu gosto muito na White Wolf, no Mundo das Trevas, é justamente essa coisa de que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, e vários livros falam sobre esse mesmo assunto, de perspectivas diferentes, em cenários diferentes, e a gente fica meio que perdido tentando entender o que está acontecendo, porque nem sempre um cenário vai conversar com o outro, às vezes as narrativas são em ponto de vista, isso é genial, é um ponto muito positivo para quem escreve, para quem produz os conteúdos que nós estamos consumindo. E essa impessoalidade também traz uma puta liberdade pra quem está narrando, pra quem está jogando. Então, ó, troféu joinha pra vocês. O cenário de São Francisco ele é muito importante. Eu acho que de todos os cenários, todas as aventuras prontas que nós já vimos aqui nessa droga, que nós vamos ver, eu acho que Lumen of Fate ele é um dos livros que mais está atrelado ao seu cenário e é muito difícil de você desprender da ideia dele por conta da temática. Não da temática em si, mas por causa da ambientação. Você vai entender. Então vamos lá, como todo cenário tem uma origem, lá, para não ser muito diferente do que a gente já está acostumado, então a gente volta bastante no tempo, lá na época em que as terras ainda eram puras, e a gente fala de nativos, que eles tinham a sua própria crença na mágica de uma forma pura, como assim eles sempre dizem, principalmente em Lobisomem, até que os homens brancos chegaram, os ingleses chegaram com as suas crenças e deturparam tudo aquilo que os puros acreditavam. Então esse ponto também é muito fundamental, principalmente aqui em Mago Ascensão, porque é com os ingleses que chega a tecnocracia. E com a chegada da tecnocracia é que toda essa energia, o que aqui eles chamam da energia da Wild, essa energia dos nativos, que não está ligada àquela coisa estagnada da tecnocracia, essa energia ela começa a se esvair conforme a influência dos ingleses vai acontecendo. O que acontece? Aqui no livro diz que assim que os ingleses chegam, eles vão lá e estipulam aquela terra como da rainha, vão embora, e quando eles vão embora, os espíritos da Wild que estavam ali, eles ficam furiosos, e então que, não sei se você vai estar familiarizado com isso que eu vou falar, mas eu acho que eu comentei disso lá em Cairns Places of Power, é quando um espírito da Wild muito poderoso, que é o Cataclysm, né, vou traduzir como cataclismo. Esse cataclismo ele acorda
e ele causa essa ruptura na Terra, dividindo ela, que é onde está a ponte de Golden Gate, né, muito famosa lá em São Francisco. Vou colocar a imagenzinha aqui para vocês verem. Então, a partir desse momento que esse espírito acorda, tanto os Garou quanto os magos, eles ficam em choque. E esse ponto é importante porque os lobisomens, eles pegam esse espírito e aprisionam ele na Terra, especificamente os Uktena. Mais pra frente, como eu já havia dito também, os filhos de Gaia se apoderam desse cairn, porque os Uktena estavam ocupados demais, deixando esse espírito preso. Então eles, olha só, eles... Parando pra pensar agora, né? Eles liberam espaço para outra tribo cuidar do cairn porque eles estavam ocupados com alguma coisa muito mais importante. Então olha só como isso tem um puta potencial para virar uma história bacana, como eu havia dito anteriormente, como todas essas coisas se entreligam e viram um puta plot. A partir desse ponto, os magos é que começam a se ferrar, porque a influência da tecnocracia é tão grande que os nativos começam a perder a sua crença, eles não executam mais os seus rituais como de sempre, que ligam eles à terra, que ligam eles à wild. Então essa crença ela vai sendo diminuída a ponto que a tecnocracia vai crescendo. São Francisco vira uma cidade, uma das grandes megalópolis que nós conhecemos hoje em dia, e chegamos a 93, que é quando a aventura acontece. Tudo isso é explicado que a tecnocracia, as convenções, elas se unem e elas invocam um espírito da Weaver, um espírito, na verdade não é da Weaver, eles não usam esse termo, eles usam um espírito grande de uma aranha padrão, que ela é batizada como Cobb, vou colocar a imagenzinha dela aqui, e essa aranha, ela é a responsável por segurar toda a energia da Wild que escapa. Embora esse cataclismo, e eu acho importante ressaltar que esse cataclismo, embora ele tenha despertado, como eu disse, os ingleses eles foram embora. Então os magos e a tecnocracia, de uma forma geral, na verdade, eles não têm noção de que existe um espírito muito mais forte aprisionado ali em São Francisco, guarda essa informação. Então eles acham que, a partir do momento que eles invocam essa cobra, ela vai tecer uma teia segurando toda a energia da Wild para que ela não passe. E aí, mais uma vez, entra a genialidade, a questão da espiritualidade que não é deixada de lado nesse livro, que acontece o seguinte: por conta dessa estagnação da energia do caos, assim como eu vou interpretar, e a energia da estagnação é que existem os eventos sociais, os eventos no mundo real, que refletem essa batalha entre esses dois poderes, né, esses poderes cósmicos. Então no mundo físico a gente tem vários embates sociais, São Francisco ele tá bombando, ali a cena punk é muito forte, os movimentos sociais em São Francisco sempre foram conhecidos por serem muito fortes, então acontece muita coisa caótica ali, e é justamente quando a São Francisco está em ascensão, quando as coisas estão sendo controladas, e aí então é quando a tecnocracia consegue se apoderar mais dessa caoticidade. Então, olha só como é influenciado essa coisa espiritual no físico. Então, mais uma vez corroborando, isso é um dos elementos que, quando a gente fala de crítica, a gente sempre considera os elementos que andam junto com a proposta da aventura. Qualquer elemento, toma um pedacinho de uma droga especial que eu estava planejando, elementos que fogem da proposta de uma aventura fazem ela se tornar ruim. Então, mas enfim, isso no devido momento eu explico para vocês. Essa energia, essa entidade, essa Cobb, que é invocada para segurar a energia da Wild, ela não consegue firmar suas forças a ponto de conseguir conter totalmente as energias da Wild, das entidades, dos agentes da Wild. E então vários agentes acabam vazando para o mundo físico, isso desde espíritos da Wild até desauridos. Então, por conta dessa toda energia da caoticidade que está ali presente na aventura, essa Cobb ela não dá conta de tudo isso. Aliás, os tecnocratas sabem disso e eles querem substituí-la. Acontece que um cara, já eu falo sobre ele encontra uma mago, não sei como é que fala, recém-desperta, e essa mina ela tem um avatar muito forte, o nível de destino dela é muito alto, então ela é a candidata ideal para ser transformada em uma aranha padrão e substituir essa Cobb. É aí que a aventura começa. O livro é dividido em 4 capítulos, 2 apêndices, 15 cenas e alguns finais alternativos.
bem entre aspas aqui, porque o segmento da aventura, na verdade, ele é muito interessante, porque independente de nós termos uma leitura linear, os acontecimentos dele não são. E é a partir desse momento, mais uma vez, que eu digo que a proposta do jogo, a proposta do livro, aliás, a gente tem um pouco dessa influência de como esse livro é construído em outros suplementos de aventuras prontas do Mundo das Trevas, mas eles ainda não chegam na proposta que nós temos aqui. Por quê? Apesar de ter essas cenas, elas podem acontecer não linearmente, não cronologicamente, então isso é o que vai dar essa falsa sensação aos personagens, aos jogadores, de que eles estão fazendo exatamente o que eles querem, quando na verdade está tudo premeditado. Eu acho muito legal essa ideia, principalmente porque no livro ele vai trazer várias possibilidades de explorar o cenário ali na Baía de São Francisco e, cara, umas probabilidades assim que eles cogitam que são muito improváveis de acontecer, mas mesmo assim eles falam, a gente sabe como é que é jogador, eles são imprevisíveis, se ele for para esse lado você faz isso, se ele for para esse lado você faz isso. Então eu acho bem interessante como ela ainda se mantém fechada, mesmo sendo tão aberta. Agora falando sobre os acontecimentos da aventura, como ela é tecida ao longo do livro. As personagens dos jogadores, independente do lugar, do mundo, da Telúria em que elas estejam, elas recebem um comunicado, um convite da Madame Cleo, que é essa oráculo, essa agente do tempo, já já eu falo mais sobre ela, em que ela vai chamar as personagens para ela ler o destino deles, e para isso elas precisam ir para São Francisco. As personagens se dirigem, claro, é esperado que as personagens colaborem com a narração e vão até São Francisco, e quando elas chegam lá, elas chegam no Halloween, e até tem um trocadilho aqui, porque Halloween, The Hallows Eve, que é o nome original, eles fazem um trocadilho com Hallows Eve, bem legal, bem criativo. E aí, a partir desse momento, é que eles encontram Norna Weaver. Norna Weaver vai causar um acidente de trânsito ali, tudo um reboliço, e as personagens vão ficar igual o urso do pica-pau ali, perdidão. Enquanto isso, aparecem umas criaturas, aparecem uns caras de moto, uns caras muito bizarros, com nenhum igual um ao outro, todos na sua montaria. Eu acho engraçado porque, embora eles fale motociclistas, não exatamente eles vão estar montados em motocicletas, eles podem estar até mesmo em cima de cavalos ou carroças, como sugere aqui no livro, e isso tudo faz parte, como eu disse, da caoticidade. E esses agentes, né, enfim, do caos, eles chegam ali para pegar justamente a Norna. Essa Norna consegue fugir, sobra para os personagens ou não, e aí então começa uma interação. Norna Weaver é uma vazia, ela é uma recém-desperta, ela acaba de descobrir seus poderes de entropia de tempo, e isso faz com que ela tenha vários presságios sobre o próprio futuro, e isso assusta muito ela, o que faz ela querer recorrer a um antigo amigo, é o Reverendo Williams. Então ela pega um táxi para ir até ele, só que ela desconfia estar sendo perseguida, então ela salta do carro, e é quando tudo isso acontece. A partir desse momento, essa cena toda ela tem no livro básico, mas aqui no livro mesmo diz que você tem que ignorar o que acontece ali, ou então, ou você considera um, você considera outro, porque ele reaborda essa situação aqui no livro de uma forma um tanto quanto diferente, porque alguns assuntos eles vão ser levados de outra forma. E eu acho uma coisa bem interessante em relação à direção de Mago Ascensão, porque no livro básico nós não tínhamos fio brucato, e a partir do primeiro suplemento, ou seja, a partir de The Book of Chantries, a gente tem o fio brucato na direção, na organização do livro, e isso dá toda uma roupagem até mesmo diferente do livro básico. Eu acho uma coisa bem legal e bem curiosa em relação a isso. Olha como um escritor, ele faz toda a diferença. Então é a partir daí que os personagens elas podem ir para onde quiserem, elas podem interagir com Norna, podem segui-la, podem combater esses motoqueiros misteriosos, enfim, eles podem fazer uma série de coisas, e eu acho isso bem legal. E como eu disse, o livro ele meio que premedita, ele meio que espera várias atitudes diferentes dos jogadores, e isso que vai deixar, aliás, para jogadores que são iniciantes, para narradores que são iniciantes, esse livro é uma mão cheia, eu super recomendo isso. Ah tá, eu não sei se eu falei pra vocês, mas tem spoiler da aventura aqui, então se você não quiser saber sobre o que tá acontecendo, então vai embora. Alguns elementos que eu acho interessante de ressaltar, apesar de já ser too much information, bom,
é mais por análise do que qualquer outra coisa. O pai de Norna, que seria o Dr. Weaver, ele trabalhava numa empresa que seria a Gentech Lab, se eu não me engano é o nome dessa empresa. E essa empresa, ele tinha um companheiro de trabalho, que é o Dr. Himitsu, e ele começou a desconfiar que esse Dr. Himitsu olhava de uma forma tanto quanto diferente para sua filha Norna. Eles tiveram uma discussão, e aqui no livro diz que quando o Dr. Himitsu foi se defender, ele implantou na cabeça, as palavras dele se defendendo foram tão impactantes que quando o Dr. Weaver chegou em casa ele teve um AVC. Então, por que isso aconteceu? Esse Dr. Himitsu, ele na verdade é um progenitor, e como todo bom progenitor, ele precisa ali fazer as suas pesquisas geneticistas, enfim, eu acho que é esse o termo, para manter a realidade em seu fluxo, enfim, como ele tem que ser. E é claro que ele está afim da Norna, mas não no sentido de que as pessoas pensam, mas sim porque ele tem interesse de trazer ela como uma potencial substituta de Cobb, que é justamente aquela aranha padrão que está segurando a onda ali da Wilde. Outra personagem interessante também é que vai corroborar com essa temática, quer dizer, com esse clima de paranoia, que é o Reverendo Williams, que é esse antigo aliado da Norna. Ele era um corista celestial, e por que era? Porque depois que ele foi pego pela tecnocracia, fizeram experimentos nele, que mexeram com o avatar dele e acabou se corrompendo, e ele se entregou, ele acabou se juntando às convenções da tecnocracia. Então quando a Norna chega, se as personagens chegarem nesse ponto, quando a Norna chega para pedir ajuda dele, ele vai meio que caguetar ela para os tecnocratas para levarem ela. E aí vai ter uns desdobramentos, enfim, tudo isso é explicado no livro. Esqueci de falar também que toda essa situação sobra para a mãe da Norna também, que seria a senhorita Weaver. E essa senhorita Weaver, ela é morta no processo e os progenitores colocam um clone, então ao decorrer da aventura eles vão ter que lidar com isso. Outro elemento importante de ressaltar é que as personagens podem lidar com a Madame Cleo, e eu acho muito interessante essa personagem porque ela nasceu no século XIV, um pouco antes de acontecer o fim da Era Mítica, e a partir de visões, ela é uma cigana, e a partir de visões ela consegue premeditar que alguma coisa ruim estava acontecendo. Era o fim da Era Mítica, ela tentou avisar ali os magos, mas ninguém quis ouvir ela, então ela se tornou uma agente temporal. Ela vai se deslocando no tempo, para que chegue um momento, diz ela aqui, e pelo que eu entendi também no texto, eu lembro, não sei se eu entendi bem, me desculpe nesse ponto, mas existe um ponto em que essa Era Mítica ela vai retornar, então ela quer trazer essa boa notícia, ela quer trazer a leitura do destino dos magos da atualidade, para que eles se preparem para essa nova era. Então ela vira uma viajante do tempo, e é nesse momento que ela quer encontrar com as personagens dos jogadores para dizer sobre o destino deles. Agora, pasmem, ela faz um jogo de tarô e o jogo faz uma forma de simular esse jogo de tarô para que as interpretações das cartas sejam feitas de forma mecânica dentro do jogo. Mas eu já chego nesse ponto daqui a pouco. Bom, eu vou poupar sobre os detalhes da aventura, só posso dizer que esses motoqueiros eles têm uma participação muito importante dentro da aventura e as personagens podem ficar do lado deles ou não. A tecnocracia tem um papel muito importante dentro da aventura, então as personagens podem ficar do lado deles ou não. Isso porque essa substituição ela tem que acontecer. Aliás, embora tenha essa briga de estagnação com o caos, existe essa briga justamente porque o equilíbrio deve existir. E se as personagens acharem que é coerente essa Norna se sacrificar para ela se tornar uma aranha padrão e segurar de vez as energias da Wilde, que assim seja, a aventura toca. Se eles acham que não, tem que defender a mina, então a aventura toca mesmo assim. E é nesse ponto que as coisas pegam, porque independente do que as personagens façam, o destino não muda. O final da aventura não muda. Mas isso, como eu disse, é uma falsa sensação de que as coisas estão sendo tecidas e que o destino existe, já era, a sua opinião não conta. Porque, como eu disse, existe uma coisa muito maior, que é esse cataclismo que está sendo preso ali pelos Garou, que é a real ameaça de São Francisco e não essas energias da Wilde que estão sendo seguradas por Cobb. Muito interessante, outra chance de crossover, que novidade. E uma última coisa a se dita em relação aos tecnocratas, justamente por conta dessa... Porque no ponto de vista da tecnocracia eles estão salvando o dia,
E isso é mais uma vez o que eu digo, como um escritor faz toda a diferença. Por meio de uma discussão tanto quanto inusitada, tanto quanto infeliz, eu tive contato com um comentário muito interessante do Phil Brucato em relação a quando ele pegou para ser o diretor, para ser o organizador de Mago Ascensão, e ele deu a opinião dele, deu os 2 centavos dele em relação à tecnocracia e à visão de vilania que nós temos da tecnocracia. Aliás, eles também são magos. Isso é outra forma de se fazer magia. E aqui em Loom of Fate eu já percebi que existe uma humanização dos tecnocratas, o que é uma coisa um tanto estranha para mim, eu devo admitir, porque a tecnocrata, por ela estar envolvida com a Weaver, então espera-se os comportamentos menos humanos possíveis. Então eu acho interessante, eu tinha para mim que os Desauridos, os Nefandi e os tecnocratas, eles eram uma simbologia de desequilíbrio com a tríade apresentada em Lobisomem Apocalipse. Isso se caiu por terra a partir do momento que você humaniza cada uma delas. É muito interessante, na verdade isso já tinha sido caído por terra no livro anterior, então eu acho muito interessante como é muito fácil a gente cair em estereótipos. Olha só, não é só na vida social, mas também em coisas relacionadas à nossa opinião. Enfim, qualquer dia a gente fala sobre isso numa droga especial, não aqui agora. Bom, as últimas coisas a se considerar, na verdade eu tenho a recomendação desse livro, fazia tempo que eu não pegava um livro para recomendar, de fato. Loom of Fate é um livro curto, tem elementos narrativos muito interessantes, se você é um narrador iniciante você vai adorar isso aqui. Ele é um prato muito cheio para qualquer tipo de jogador, na verdade, mas para quem está começando é muito auxiliador. Agora falando sobre o tarô que é apresentado no jogo, eu não manjo de tarô, um abraço aí pro Adam que, ele falou 1 quilo, eu não entendi uma grama do que ele estava falando sobre tarô quando ele me explicou, mas é muito interessante ver como essa cultura, se é assim que se pode dizer, que não se diz baralho, se diz tarô apenas, acho isso muito interessante, mas eu acho muito legal como isso se aplica dentro do jogo e de uma forma bem legal e interativa para que isso funcione para Mago Ascensão. Então, quando os personagens se encontram com a Madame Cleo, ela faz ali a leitura das cartas e o jogo ele traz um tipo de simulação para que você interfira no jogo, trazendo bônus, trazendo ônus para as personagens, conforme os destinos delas são sendo lidos. É claro que isso tudo é apenas uma leitura meio que superficial, não dá para você saber exatamente o que eles vão fazer, mas as cartas podem dizer o que eles vão encontrar, e é justamente isso que as cartas fazem. Fica aí de dica caso você queira usar o tarô. Então você pega elementos que as personagens vão potencialmente encontrar dentro de uma história, e a partir disso você faz a leitura de tarô. Eu acho muito interessante como isso é proposto. Não vou traduzir isso, ele traz um sistema bem bacana aqui no livro, mas eu não vou traduzir isso porque ele é muito específico para Loom of Fate. Eu teria que adaptar muita coisa para poder colocar isso lá na droga de página, na droga de índice, então eu sinto muito. Outro ponto que me chamou bastante atenção é que a leitura de tarô é considerada uma mágica coincidente. O que me pegou de surpresa porque no livro básico, nos livros básicos, a gente tem a ideia de que a tecnocracia é quem manda na trama, e qualquer coisa que não seja por meios tecnológicos, enfim, pelos meios científicos, eles não são credibilizados. Então por que a leitura de tarô é considerada uma mágica coincidente? Porque é possível que essas coisas aconteçam no mundo físico, então a trama ela permite que essas pequenas nuances de mágica que ainda são remanescentes na Terra, elas ainda possam perdurar. Aí vai uma gotinha de esperança, né? Eu acho legal quando isso acontece. Eu gosto na medida certa, igual aqui, né? Quando deixa a gente pensando e não exatamente faz das coisas uma regra e não uma regra e sim uma exceção, né? E uma última coisa a dizer é que eu conheci um site que é o Livro dos Espelhos. Desculpa pela minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar de Livro dos Espelhos, mas eu vi ali que tem uma galera que é das antigas ali nessa produção. Eu acho bem interessante. Vou colocar o link desse site aqui embaixo para você acessar. Eu não conheço essas pessoas, infelizmente, desculpa se eu estou desconsiderando pela minha ignorância, mas eu não conheço essas pessoas, eu não sei o quanto elas angariaram para a comunidade de mago. Mas de qualquer forma, eu deixo aqui o meu obrigado.
E nós vamos ficando por aqui. O próximo livro que nós vamos falar vai ser Technocracy Progenitors. Vai ser uma lambança eu falando de ciência aqui nessa droga. Já se prepara porque esse vídeo vai ser, ó... de dito cunho desse canal, mas beleza. Então, a droga de canal se propaga pela droga de Insta e pela droga de página por enquanto, tem outros planos aí. E você pode compartilhar essa droga para quem você quiser, nas comunidades, nas suas mesas, onde você bem entender. Deixa um comentário aqui nessa droga caso você tenha alguma coisa interessante, caso você tenha alguma coisa a complementar sobre as coisas que eu disse aqui. Desde que elas sejam respeitosas e adicione alguma coisa a quem lê esses comentários. E mais uma vez, incentive, apoie os produtores de conteúdo. Não confunda opinião com estrutura de pesquisa, com estrutura de análise. São coisas diferentes. E nós ficamos por aqui. Não deixe ninguém tecer a vida por você. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima. Falou!